Bom dia. Recebi uma mensagem aqui que eu fiquei pensativa nessa mensagem. Essa mensagem falava para mim que eu ia negar a fé assim que os boletos começassem a chegar. Mas não é assim, porque a minha fé ela não está baseada naquilo que eu posso ter, mas sim na graça de Deus, a qual todo dia Ele me dá graça para me levantar, me dá graça de mais um dia, me dá graça na caminhada, me dá graça para mim fazer escolhas. E boleto é uma escolha minha. Sair fazendo compras é um livre-arbítrio meu. E se eu comprar sem consciência, eu vou ter que pagar. E eu não posso, de forma nenhuma, chegar para Deus e falar: Deus, eu te sirvo, você vai ter que me dar um carro. Deus, eu te sirvo, e o Senhor vai ter que pagar as minhas contas. Deus, eu te sirvo, e você vai ter que fazer isso, aquilo para mim. Deixa eu te explicar uma coisa. O Deus a qual eu sirvo, Ele é um Deus único. Eu não posso oprimir segundo os meus desejos. Eu não posso oprimir Deus, porque ninguém pode oprimir Ele. Ele é único, Ele é soberano. Muitas pessoas falam: Deus é dono do ouro e da prata. Deixa eu te explicar uma coisa. O ouro é de Deus, a prata é de Deus, não é minha. Agora, os atos das minhas consequências, isso sim é meu. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo? Quais são as minhas atitudes? Da qual forma que eu estou chegando para Deus? Obrigando Ele a fazer aquilo que eu quero? Deus é um pai zeloso. E como um pai zeloso, Ele fala não para o filho. Ele corrige o filho. Como um pai zeloso, quando eu cair, Ele me levanta, Ele enxuga as minhas lágrimas. Ele coloca um remédio na minha ferida. Qual é a forma que eu estou andando? Como uma louca? Será que por eu estar na presença de Deus eu posso sair desgovernada? Sem rumo, sem direção? Achando que eu posso fazer um monte de coisa e Deus é obrigado a consertar aquilo que eu fiz de errado? Não. Em Marcos 4, a partir do versículo 3, vai falar da lei da semeadura. Que várias sementes foram plantadas, alguma no meio de pedras, outra em areia, à beira do caminho, e umas em terra boa. Aqui também fala que muitas dessas sementes, o calor matou, os espinhos sufocou, passarinhos comeu, mas aqui foi plantada na boa terra, deu frutos a 30, a 60 e a 100. Eu acredito que eu sou uma semente plantada numa terra boa. Eu quero que Deus sobre mim venha colher muitos frutos. Eu quero dar frutos para o reino de Deus. E eu quero mostrar para Deus a graça dele sobre o meu dia a dia, sobre o meu deitar, o meu levantar, o meu agir, o meu pensar e o meu falar. Eu quero renunciar coisas que não agradam a Deus, porque falar que o Espírito Santo habita em mim é fácil. Mas o Espírito Santo não habita numa casa suja. Espírito Santo não habita numa casa cheia de vícios. Não adianta nada eu ser viciada em pornografias, em bebidas, em prostituição. O Espírito Santo não habita em mim. E não adianta nada eu falar: o Espírito Santo habita na minha casa, se eu estou cheia de sujeira. Agora imagina a minha casa. Como que a minha casa está? Quem eu estou recebendo na minha casa? De maneira que eu estou recebendo na minha casa. É tão fácil a gente falar que está na presença de Deus, mas quando a ventania vem, quem que a gente é? Será que a nossa casa está na areia ou na rocha?
A dificuldade vem, os medos vêm, a discórdia vem. Só que Deus, Ele fala para nós que a gente pode irar, mas a gente não pode pecar. E muitas das vezes a gente quer lutar com as nossas próprias mãos, fazer aquilo que a gente olha e acha é direito, eu posso fazer, eu posso tocar. Só que não é assim. Se o próprio Deus fala que a vingança é dele, na hora certa ele vai fazer, na hora certa ele vai tirar, na hora certa ele vai pôr. Não é isso que a palavra dele fala? Quantas das vezes a gente tem que parar para ter consciência do que está acontecendo na nossa volta. Eu não posso oprimir a Deus. Mas deixa eu explicar uma coisa. Deus, Ele é único. Eu também já ouvi mensagens a qual falava assim que Deus, Ele quer ser idolatrado. Nós também queremos. Você que é casada, você vai aceitar dividir o seu esposo, a sua esposa com outro? Com outra? Não. Você quer prioridade no seu casamento? Se você tem filhos, você quer que os seus filhos vão chamar outra mãe de mãe? Outro pai? Outro homem de pai? Não. Você quer prioridade? Você quer respeito? Você quer atenção? Você quer carinho? Não é isso que você quer? Por que com Deus é diferente? Porque quando a gente está na presença de Deus, a gente tem que deixar Deus em segundo plano. Isso é errado. A gente tem compromisso para tudo. A gente tem um compromisso para chegar na hora certa, no cinema, num trabalho, no colégio. Só que quando chega a hora de Deus, Deus entende. Deus sabe. Deus perdoa. E se fosse com você? Você iria ficar feliz em saber que você está em segundo plano? Se o seu marido fizesse algo que não te agradaria e ele chegasse para você e falar, você entende? Você iria baixar a cabeça e falar, não, eu entendo. Se fosse a sua esposa que fizesse algo com você dessa forma e falar para você, você entende? Você entenderia? Se seus filhos te jogar num canto e depois ele chegar, pai e a mãe, vocês entendem? Você entenderia? Por que a gente quer obrigar Deus a entender aquilo que está em nossas mãos para fazer e não faz? Nós não somos únicos. Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Agora, quem sou eu? Quem é você sem Deus? Se a gente cruzar os braços e falar que eu não vou fazer nada para Deus, vai chegar outra pessoa e vai fazer. Porque em Esther, no versículo 4, fala disso. Depois você lê Esther, na qual Mardoqueu vai chegar para ela e vai falar, olha, foi para isso que você chegou onde você chegou, para ajudar quem está precisando, mas se você não fazer, o socorro de outro lugar vai chegar e você e sua casa vai perecer. Você está entendendo o mistério de Deus? Sempre vai ter alguém que vai fazer melhor, sempre vai ter alguém que vai ter uma palavra melhor, uma atenção melhor, um compromisso melhor. Vamos parar de achar que somos únicos. Vamos parar de achar que se a gente não fazer, o outro vai ter que entender. Acima de tudo, Deus. Se a gente parar de buscar Deus, sempre vai ter alguém grato a Ele por tudo que Ele fez. Sempre vai ter alguém grato a Deus. E esse ano, eu falei para Deus que eu ia fazer por gratidão. Desde o ano passado eu coloquei isso na minha mente, que se Deus me devolvesse a oportunidade de fazer a obra dele, não que Deus tirou, Deus nunca tira o privilégio que tem de fazer a obra dele. A gente faz por amor, não porque alguém falou você vai ter que fazer.
Só que muitas das vezes a gente fala, eu não queria tal cargo, mas eu vou fazer por causa disso. Eu não queria passar esse recado porque tem outra pessoa. Eu não queria ir em tal lugar, eu não queria abraçar, eu não queria dizimar, eu não queria ofertar, eu não quero dar uma esmola, porque sempre vai ter alguém. Só que eu falei para Deus, esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou fazer não porque o homem está me dando oportunidade, mas porque eu sou grata. Eu vou fazer a obra de Deus por gratidão. E eu voltei para o círculo de oração este ano com a chave nas minhas mãos, por gratidão. Eu sei que no meio das minhas orações há momentos que eu vou pedir, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Eu vou, porque eu sou filha. Qual é a filha que olha para o pai com admiração, com respeito e não vai pedir nada? Eu sei que eu vou pedir, porque eu sou ser humano, eu sou mãe, eu sou esposa, também sou vó. Eu sempre vou pedir em favor da vida deles. Eu sempre vou pedir em favor da vida dos outros, mas acima de tudo, gratidão. No momento que eu decido fazer para Deus com gratidão, porque eu vou colocar Ele em primeiro lugar, não que eu vou deixar o meu esposo, meus filhos, os meus familiares, parentes segundo planos. Não, eles vão estar comigo o tempo todo. Mas eu resolvi fazer algo diferente para Deus. E pessoas começaram a se levantar para apontar o dedo para mim. Pessoas se levantou para falar que eu vou negar a minha fé. Eu não aceitei Jesus hoje. A minha caminhada com Deus já faz um tempo. Eu já passei por dificuldade. Eu tive um filho que eu tive que andar numa ambulância com ele. A situação dele era crítica. Eu chorando por ver a situação do meu filho. E eu virei o rosto para um lado. Em espírito, eu louvei a Deus porque o meu filho estava com vida. E Deus fechou a sepultura. Eu não neguei a fé. Isso foi em 2013. 2022, eu perdi uma pessoa muito especial, muito importante. A coluna da minha casa, a minha avó. E foi alguém que eu cuidei dela. Eu cuidava dela como uma criancinha. E minha avó estava com 94 anos quando ela faleceu. Ela morreu em Cristo Jesus. Ela hoje, eu posso falar que ela está nos braços do Pai. E dentro de uma UTI, eu abracei ela e eu louvei. E eu não neguei a fé. Eu passei por crise de depressão. E eu não busquei especialista, eu busquei a Deus. Depois desse luto, eu tive crise de ansiedade. Eu não busquei especialista, eu busquei a Deus. E Ele me ouviu. Ele inclinou os ouvidos para mim. Como diz no Salmo 40, Ele me ouviu e me tirou de uma dificuldade que ninguém podia me tirar. Então eu só quero agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele me deu. Eu só quero agradecer a Deus pela grandeza, pela maravilha dEle na minha vida. Eu só quero agradecer a Deus. E não são palavras de alguém que vai falar que Deus quer ser idolatrado. Não é palavras de Deus que está falando que eu vou negar a fé e vai me derrubar. Pelo contrário, só vai me colocar de pé. É porque diante de palavras assim que eu posso ver a grandeza de Deus. Como Ele tem cuidado de mim, como é grande o zelo de Deus por mim e pelos meus. E pela sua vida também. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amado em Israel, meu amado em Cristo. Da mesma forma que Deus ele tem um cuidado maravilhoso comigo, Ele também tem. Da mesma forma que palavras levantou para me derrubar, também vai levantar para derrubar você. Mas o mesmo Deus que cuida de mim, Ele cuida de você. Amém? Que você tenha um ótimo dia.
Que a graça de Deus repousa na sua vida. Amém? Fica com Deus. Que papai, Ele cuida. Papai, Ele ama. Vamos também amar e cuidar do papai. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Fica com Deus.